Olá, a pauta especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o cultivo de crustáceos em Alagoas, saber a viabilidade comercial e como é feita a criação em cativeiro. E vamos conhecer as doenças mais comuns nos períodos de frio e como preveni-las. Você já ouviu falar em carnicicultura? Não? Quem vai explicar para a gente como é feito o cultivo de crustáceos em Alagoas é o Edson Maruta. Ele é assessor técnico da Secretaria Estadual de Agricultura. Tem um ambiente propício a Alagoas para esse tipo de cultura? Na verdade, o estado de Alagoas, ele até então, nós tínhamos um pouco de dificuldade porque a carcinicultura estava toda voltada para grandes extensões de terra, onde necessitávamos de áreas onde tivesse acesso de águas, digo salgadas, mas com um teor de dureza e alcalinidade alta, quer dizer, uma água dura, e isso tornava um pouco, e a nossa região tem muita concorrência diretamente com os empreendimentos imobiliários, né? Então é uma região muito cara. Entretanto, a tecnologia vem intensificando, buscando sistema de cultivos intensivos, né, onde você aumenta a densidade drasticamente em função de adição de sistemas de aeração contínua e uma simbiose com comunidades microbianas, né? E com isso hoje está abrindo uma nova fronteira, então está despontando como uma nova alternativa. Qual é a tendência, então, dessa cultura de chegar em qual região até para ser competitiva? A região, na zona costeira, mas isso não impede que chegue também na região da Várzea do São Francisco, né? É tudo uma questão de tecnologia empregada e o tratamento da água, né? O camarão, pelo menos esse camarão de água salgada, que é o vanamei mais utilizado no cultivo, né? Ele depende de uma dureza, principalmente dureza, que é a fonte de cálcio, até para estimular as trocas de casca, né? Que o camarão, para crescer, ele precisa constantemente trocar o seu exoesqueleto, que é sua casca, para ele poder fazer o crescimento. E isso demanda uma quantidade de cálcio muito grande. Então, você precisa de uma água dura em torno de 100 miligramas por litro de dureza cálcica, né? E você consegue fazer isso artificialmente, desde que você tenha uma alta densidade e você promova a renovação constante dessa água, você reutiliza essa água. Essa tecnologia é possível, mas me parece que o impedimento seria o investimento na água, no tratamento, né? Isso. E essa logística de região mais propícia seria uma região, conforme você já tinha colocado antes, fora da área de especulação imobiliária. Isso, nós temos a região, principalmente no Baixo São Francisco, inclusive umas alternativas, porque com a diminuição da vazão hoje do Rio São Francisco, a água salina está entrando cada vez mais para dentro do continente. Então, municípios como Piaçabuçu, que a água era extremamente doce, vamos dizer, com baixíssima salinidade, e hoje está com uma salinidade relativamente alta, até dificultando alguns empreendimentos como a risicultura ou a irrigação de coco. E baseado nessa demanda dos produtores de coco da região do Piaçabuçu, é que começou a se fomentar um grupo de trabalho, criou-se uma associação e demandou da Secretaria de Agricultura que começasse a flexibilizar um pouco mais junto aos órgãos ambientais e de recursos hídricos para que possamos implantar esse sistema de cultivo, né? Vale lembrar que o CONAMA já prevê uma resolução mais flexível, porém, dentro do estado de Alagoas não tínhamos ainda essa ferramenta. Nós tínhamos para a piscicultura continental e carcinicultura continental, camarão fora da zona costeira. Entretanto, na zona costeira não existia, então toda a parte de licenciamento teria que seguir o trâmite normal, mesmo em empreendimento de pequeno porte a um de grande porte. Mediante esse cenário que foi o secretário da Agricultura, Alvo Vasconcelos,
entrou em contato com o Gustavo Lopes, o presidente do IMA, e demandou que reveja a legislação e enquadre dentro que a resolução do CONAMA já permite, que é uma licença simplificada em empreendimentos de pequeno e médio porte, isso até 10 hectares de espelho de água. Algum estado já pratica essa legislação? Já, Sergipe já pratica, tanto é que alguns nossos vizinhos já começou a ter um crescimento nessa área de cultivos. No estado de Alagoas já tem vários interessados. Na semana passada nós tivemos a entrega do primeiro certificado de licenciamento ambiental para um empreendimento lá na região de Penedo, na comunidade Marizeiro. Né? E retomando, né, queira sim, queira não, no passado nós já tivemos 2 tipos de carcinocultura. Nós tivemos na década, se eu me recordo, década de 90, a usina Coloripe, o projeto Capiatã, mas não era baseado nesse camarão tradicional, camarão cinza, né, que é o Vanamei. Era baseado num crustáceo de água doce, mais para um lagostim do que um camarão, um primo do pitu, que era o gigante da Malásia. Não teve vários impedimentos, mas um deles foi a aceitação do consumidor final. Já o Vanamei... O sabor dele, né? O sabor é fantástico, o problema é a periodicidade da carne, né? Então, quando mal conduzido, assim como o próprio pitu. Pitu, quando você congela, já não tem o mesmo sabor. A carne já fica bem mais farinhenta, né? Fica desmanchando. A proteína dele é extremamente instável. Agora, a apresentação desse Capiatã era muito... Era fantástica. Muito fantástica, né? E depois nós tivemos na Barra de Santo Antônio, o grupo Brenan, tinha um investimento pesado, que tinha um camarão de primeira linha, mas por problemas internos e acabou praticamente fechou o empreendimento. Então, isso foi recente, né? Foi recente, foi na década passada praticamente, né? Que no começo de 2010, mais ou menos, que foi fechado. Não lembro a data exata que fechou o projeto do grupo Brenan. Tem problema de mercado para consumo interno ou consumo Brasil ou exportação? Que modelo? Nós acreditamos muito no mercado interno. Hoje o mercado está aquecido. Nós passamos por altos e baixos no cenário da carcinocultura nacional, não alagoana, mas nacional. Tivemos um forte crescimento há uns 7, 8 anos atrás, onde estava tudo embasado na exportação. Aí veio sucessivos impactos que praticamente deu um retrocesso na produção. Foi o embargo americano, o camarão brasileiro, junto com uma valorização do real naquele período, né? O real saiu de R$3 por dólar, caiu chegando a quase R$1. Recentemente 1,8, 1,9, isso dificultou muito a exportação. E também a entrada da mancha branca, que é uma virose, onde impactou principalmente o cultivo do Rio Grande do Norte e do Ceará. Esses mercados internacionais gigantes, eles terminam controlando, inclusive, a produção nos países, né? A exemplo da carne que está acontecendo. A carne está mais barata aqui porque os Estados Unidos também fez o embargo. Terá que existir uma segurança jurídica aos produtores com relação a escoamento de produção, logística e até política de preço, para que ele passe a apostar na carcinocultura? Eu acredito que o preço em si, bom, não tem como, queira ser queira não, eu acredito muito no livre mercado, né? Hoje, nós temos, o pescado de um modo geral está um cenário bem interessante. Há um crescimento da demanda, então hoje os nossos grandes aliados são os médicos, né, que em toda recomendação recomenda o consumo de pescados. Saímos de um consumo per capita de 4 kg per capita, hoje nós estamos na casa de 7 para 8, ainda não é o ideal, a ONU recomenda pelo menos 11 a 12. Mas você considera só o camarão? Ou não, pescados como em geral, né? Nós temos ainda mercados para conquistar e, queira assim, o grande fornecedor até então são os recursos naturais e isso está se esgotando, né? O recurso natural, há 20 anos, a FAO faz o levantamento, não há um crescimento, há uma estagnação. Mais de 20, 25 anos já que você não tem
um crescimento da exportação. Quando um país pesca mais, o outro acaba sendo comprometido. Então, os estoques estão comprometidos e estão entrando na sobrepesca, isto é, atacando a capacidade de renovação. Se hoje já a aquicultura representa a maior parte do pescado consumido no mundo, então é uma tendência. E isso, consequentemente, oferta e demanda provoca a alta do pescado, né? Deve ter notado que nos últimos 12, 15 anos, o quanto valorizou os pescados de modo geral, e camarão principalmente. O grande problema é que, no caso do pescado, in natura ele tem é bastante perecível. Congelado ele perde a credibilidade por conta do sabor. Isso é que nós ainda temos muitos o que trabalhar ainda na questão do mercado. Queira sim, queira não. Eu acho que tem um mercado tanto in natura quanto, quando bem processado, bem congelado, bem conduzido, praticamente você não tem um decréscimo. Há sempre realmente um decréscimo no sabor, né? Mas isso muito pode ser mitigado quando você faz um trabalho rápido de processamento e congelamento, né? Principalmente quanto mais cedo você conseguir chegar na área processadora e você trabalhar, mesmo na pesca, né? Quanto mais cedo você colocar ele e baixar a temperatura do pescado, mesmo na embarcação, você ganha uma vida útil nesse produto. Nesse caso da cassinocultura, ele leva uma ligeira, uma grande vantagem diante do ser perecível, porque ele vai programar a retirada dele. Sim. E eu acho e vejo o seguinte, nós vamos ter dois mercados bem distintos, né? A nossa secretaria trabalha tanto com a parte de cultivo como também do produtor, né? Isso vai ficar cada vez mais nítido, que você vai ter dois produtos, um produto da aquicultura, que é do cultivo, e o produto da pesca artesanal, da pesca extrativa, né? E no futuro, e não vejo como nos outros países, principalmente na Espanha, você vai ter produtos da aquicultura, vai estar taxado da aquicultura, produtos de alto fluxo, no valor mais. E vai ter da pesca artesanal, que vai ter um sabor diferenciado aqui. Dependendo de onde o pescado ele desenvolve, na Marituba do peixe é um sabor, na Várzea do São Francisco, na Foz de São Francisco é outro, né? A questão aqui é a água, a terra, a questão da água, da fonte de alimento. Fonte de alimento. É muito comum falar assim, eu prefiro a carapeba de uma certa região do que da outra, em detrimento da outra região, né? E isso tem que ser valorizado, isso tem que ser qualificado. Então, no futuro próximo, eu acredito que quando for comer uma peixada, não vai ser uma peixada, vai ser uma peixada do peixe X da região Y. Né? Como vinho, né? Como vinho, né? Nos Estados Unidos hoje o cultivo de ostra está tão interessante que nos cardápios vem ostra do produtor X do Golfo do México, ostra do Golfo de cada região, e cada um tem um preço diferente em função do sabor que ela proporciona e o prazer que ela vai te proporcionar. Você vai pagar mais ou menos por esse produto. Eu acho que o pescado, principalmente os extrativos, vai ter que seguir esse caminho. É a forma de você valorizar mais o produto final, que é a pesca, e você poder não ter tanta exportação para dar uma rentabilidade ao pescador. Por outro lado, a população também tem que ter acesso a pescado barato. Aí entra a aquicultura, que vai fazer em grande escala, né, como o caso da tilápia, né? Eu lembro que no passado, quando eu cheguei no estado de Alagoas, há uns 14 anos atrás, falava que tilápia, que Maceió nunca ia comer tilápia. Como um peixe de água doce vai entrar numa capital litorânea com tanta beleza e com tanta oferta de pescado? Espera para ver. E hoje acho que não tem um cidadão de Maceió que, a não ser que não goste de peixe, que coma a tilápia, né? Até quem não gosta de peixe, a tilápia atende bem o seu e atende a recomendação médica. Conversamos com Edson Maruta, ele é assessor técnico da Secretaria de Agricultura. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. No próximo bloco a gente conversa sobre as doenças que chegam com o inverno. Nessa época do ano é comum o aumento de gripes, alergias e até pneumonias.